Fala pessoal, beleza? Então aqui hoje eu vou gravar uma apresentação do ultrassom para vocês, né? Dei um jeito aqui de emprestar um ultrassom para passar essa aula, entre aspas, prática do ultrassom, né? Vou fazer um videozinho breve aqui, né, para a gente conseguir ter uma noção melhor de como que é a funcionalidade dele, né, nesse momento de regular parâmetro, de calcular regiões de aplicação, etc. Então ele vai ser um vídeo mais complementar do que um conteúdo completo, né? A gente só vai conseguir esse conteúdo completo na nossa prática mesmo. Então tá aqui o ultrassom. Eu acredito que esse aqui seja o mesmo, idêntico ao que tem lá no nosso ambulatório. Não tenho certeza. Se não for, é muito parecido, porque é o Sonopulse também. O Sonopulse que oferece 1 e 3 MHz. Tá? Então geralmente ele oferece esses dois, a não ser os equipamentos de estética, que eles têm um parâmetro apenas de 3 MHz, né, que é utilizado para tecidos mais superficiais. E o que muda também na estética é que esse cabeçote aqui ele é maior, né? O nosso tem um tamanho pequenininho, ou é assim ou menor, e o da estética geralmente é maior, tá? Então o que a gente precisa saber? Vamos mexer aqui primeiro no cabeçote. Lembra que tem lá que eu falei sobre a área de radiação efetiva? Então é isso aqui a ERA, olha aqui, ó. Radiação efetiva. O nosso cabeçote tem embaçar um pouquinho, ó, tô com a mão trabalhando com uma mão e filmando com a outra. Olha, tem 3,5 aproximadamente aqui de área, né? Mas sugere-se que a área efetiva não é exatamente esse valor, como que pode dizer, a área geométrica. Não é a área geométrica aqui que dá 4. Aqui é 3,5, eu apostaria até em 3. Vamos fazer nossas contas com 3, uma área efetiva menor. Tem que ter muito cuidado com isso, tá? Essa é uma área bem importante que vai caber para nós fazermos a nossa aplicação. Tá? Então tá aqui o cabeçote ele tem aqui, encaixadinho aqui, né? Tem a área dele, a área de radiação efetiva, né? Tem um tamanho bem bom de se trabalhar, né? Daqui a pouco a gente já mostra a aplicação. Desculpa se estiver tremendo demais, mas eu estou tentando. Então vamos lá. Então aqui atrás está ligado na tomada lá já, né? Vamos ligar aqui atrás. Ligou. Ele já tem um barulhinho, né? Vamos lá, a apresentação dele. Frequência. Então a primeira coisa que a gente precisa saber é, lógico, para que a gente vai utilizar? Para que e qual o tamanho da área que a gente vai utilizar e qual o tecido que a gente precisa atingir, né? Lembrando que sugere-se que o tecido alvo, né, o tecido que vai receber a terapia, deve receber uma dose de 0,3 a 1 watts por centímetro quadrado. Tá? Isso vai ser calculado aqui, ó, watts por centímetro quadrado. Ele já é um cálculo automático da dose, né? Isso é a dose, watts por centímetro quadrado. Então o que a gente precisa saber primeiro? Onde que a gente vai aplicar? Então aqui, ó, fiz até um desenho no meu braço aqui, ó, vou pôr o meu braço aqui, ó. Vamos dizer que eu tô com uma lesão nessa musculatura dos flexores de dedos aqui no braço, né? Um grupo muscular, né? Lógico que a gente vai ter que saber primeiro todo o histórico do paciente, toda aquela avaliação, como que machucou, quais são o prognóstico dele, qual que vai ser a nossa abordagem clínica. E se vamos utilizar a ultrassom? Se for para usar a ultrassom, temos que saber que essa musculatura que é superficial, né? Ela é uma musculatura pequena, não é de grande espessura, né? Pouca gordura nessa região do braço também. E que mais? Enfim, vamos medir ela, né? Só um pouquinho. Tremi um monte porque eu segurei a câmera com a boca aqui agora. Então, ele deu
4 por 8. Quanto que é 4 vezes 8? Dá 16, 32. 32? 32. 32 centímetros quadrados. Então, temos uma área de 32, aproximadamente 32 centímetros quadrados. Lembram como que calcula a aplicação do tempo para saber qual o tempo que vai ser utilizado nesse tamanho de lesão? Então, lembrem que o tempo é a área divididos pela era, que é 3. Então, a área, que está aqui, né? 32 divididos por 3. Quanto que dá? Nossa, eu vou ter que fazer uma conta aqui agora. Pera lá. Vamos ser precisos. A matemática não é comigo. Vamos gravar aqui, ó. Estou usando. 32 divididos por 3 igual 10. Esse é o tempo. 10 minutos. Vamos arredondar para 10 minutos, né? Tá mais perto do 11, mas vamos por 10. Beleza? Então a gente vai ter que fazer uma terapia nessa região aqui. Aqui. Caiu a câmera. Vamos de novo. Vamos ter que fechar essa área em 10 minutos. Vamos fazer a terapia nela em 10 minutos, tá? Então, beleza. Então, já que a gente sabe que é uma lesão aguda, vamos fazer um estudo clínico aqui, né? Uma lesão aguda de braço. Levei uma pancada no braço, né? Por algum motivo, levei uma paulada no meu braço. Tá com o braço inchado, né? Foi uma lesão aguda de 2 dias, tá com o braço vermelho, inchado, bastante dor na região da musculatura, não tem sinal de fratura, simplesmente um edema muscular. Então, vamos deixar isso bem especificado, né? O que é o nosso caso. Mas antes eu vou mostrar um pouquinho aqui como que funciona o ultrassom, né? Então aqui, ó. Então aqui tem os botões, né, de selecionar, de escolher para mais ou para menos, e daqui para cima e para baixo, botão de ligar e desligar, e o botão de menu e os programas que já são programas são programados como se fossem protocolos já especificados, salvos no próprio equipamento, tá? Então aqui, ó, aqui no 7 a gente escolhe o ultrassom de 3 MHz ou 1 MHz, beleza? Como esse aqui é para lesões superficiais, é o 3 MHz, beleza? Escolhido. Agora vamos selecionar, ó, tá aqui, ó, a flechinha que está apontada para dentro é o que a gente está mexendo, é a frequência, tá? Ele tem as próximas parâmetros aqui, ó. Então desci, timer quando a gente pensou 10 minutos, né? Então vão ser 10 minutos. Frequência de pulso. Opa, a frequência de pulso vai ter que ser depois. Aqui o modo. O modo, será que é contínuo ou pulsado? Lembre que o contínuo ele gera efeito mecânico e efeito térmico. E o pulsado, efeito mecânico apenas. Como o meu braço tem uma lesão aguda e ele tem edema e com certeza ele está quente, né? Lesão aguda, vermelhidão, edema, geralmente ele causa também aumento de temperatura, né? Isso não esqueçam, lesões agudas geralmente têm aumento de temperatura. Então eu não posso usar o contínuo, porque ele não precisa aumentar a temperatura do meu braço, né? Então eu vou ter que usar o pulsado, beleza? Colocamos o pulsado. Vamos ter efeito apenas mecânico, efeito de aumento de permeabilidade das membranas, aumento da difusão celular, para que esse tecido ele seja ativado, digamos assim, para que ele consiga eliminar aquela cascata de inflamação, eliminar os líquidos ali formados no momento do trauma, tá? Então escolhemos o pulsado para que não ocorra aumento de temperatura.
Opa, pulsado. Beleza, vamos para a próxima. Agora, olha, já está contando aqui, ó, os minutos. Vamos voltar lá. Será que tá ligado? Não, agora que ele tá ligado. Volta lá. Esqueça o que eu falei, equipamento diferente. Eu erro às vezes um pouquinho aqui o botão. Tá funcionando. Aqui ele tá contando do 10 é o tempo que ele tá ligado, né? Quando zerar, ele vai ter um acionamento para avisar que acabou o tempo. Então, voltando, timer escolhido, 10 minutos. Frequência de pulso. Lembram qual que é a frequência de pulso? Na lesão aguda, na verdade na lesão superficial, é utilizado, mais indicado, a frequência de pulso de 100 Hz. Tá? Lembrando que ele tem outras aqui, ó, 48 e 16, mas utilizaremos 100 Hz. Tá? Ciclo de trabalho. Lembro que tem o 50 e o 20. 50 e o 20. Em outros equipamentos pode ter também o 10, né? Mas aqui nós temos o 50 e o 20. Os ciclos de trabalho de 20% são indicados em lesões agudas. Não que o 50 não seja indicado para lesões agudas, mas eles são indicados também para lesões de pós-cirúrgicos. Tá? Nesse caso, o meu não é pós-cirúrgico, vamos por 20%. Beleza? Então está tudo regulado. Tá 3 MHz, tá pulsado para não gerar calor, tem o ciclo de trabalho aqui de 20% e a frequência de pulso de 100. Beleza? O que resta agora? Agora a gente está tudo organizado, né? Porque esse watts por centímetro quadrado, que é a dose, a gente coloca durante a aplicação. Tá? Então o que a gente vai fazer? Colocar gel aqui no cabeçote e começar a aplicação. Eu não vou mostrar esse detalhe porque eu estou sem o gel, mas a aplicação, o aparelho só deve ser ligado a partir do momento que o equipamento esteja no paciente, no local da lesão. Ele só pode ser ligado quando estiver assim. Já encostando no paciente. Por quê? Porque a propagação do ultrassom daqui do cabeçote para o ar, ele pode gerar um dano no cabeçote, né? Então não vamos arriscar estragar o equipamento, né? Então, o que vai acontecer aqui, ó? Depois que tiver ligado, a gente vai precisar calcular quantos watts por centímetro quadrado. Lembram como que é? Que o tecido alvo ele deve receber de 0,3 a 1 watts por centímetro quadrado. Porém, tem todo aquele coeficiente de atenuação. Lembram? Então, esse coeficiente de atenuação ele vai ter algumas perdas, né? Ele vai perder algum pouquinho na questão de reflexão, de refração. Lembra dessa parte? Tudo depende também de como a gente vai estar aplicando o ultrassom, né? Para a gente conseguir, para a gente fazer a aplicação mais correta com menor perda das ondas, né? Então aqui, se for para chegar de 0,3 a 1 watts por centímetro quadrado, a gente vai colocar aqui na dose, ó, 0,1, 0,3 até chegar no 1, que a gente pode colocar, né? Watts por centímetro quadrado. Porém, se for, por exemplo, uma camada mais profunda, a gente vai precisar aumentar esses watts por centímetro quadrado para que compense a perda. Entenderam? Então, aqui do equipamento ele está lançando isso. Mas será que vai chegar exatamente isso lá no local da aplicação? Se não chegar, né, a gente vai precisar talvez aumentar isso aqui. Entenderam? Então, por isso que é tão importante aquele coeficiente de atenuação, né, que a intensidade ele pode diminuir a partir da saída daqui. Aqui a gente calcula a saída, já a chegada depende do nosso cálculo lá
a partir dos watts por centímetro quadrado, que o coeficiente de atenuação pode representar de perda. Beleza? Calculando todos os parâmetros que a gente viu aqui, aperte Start e começa a aplicação. Sempre, né, igual eu estava mostrando aqui, vou mostrar aqui em cima, né, movimentos contínuos, passando só em cima da lesão. Beleza? Restando dúvidas, a gente tira lá durante a aula. Tomara que eu esteja com o aparelho aqui ainda. Valeu!